Olá, pessoas! Essa é mais uma aula nossa aqui de gestão estratégica de marketing e vendas. Professor Guilherme Roldão, na sua companhia. E na aula de hoje nós vamos estudar a gestão e o comportamento do consumidor. Tá? Então a gente já entendeu o ambiente de marketing, como é que ele se desenvolve, como é que ele se atua, quem são seus participantes. E agora a gente vai começar a entender dentro daquele ambiente ali, fora da empresa, que a gente não tem um controle absoluto, mas que nós temos um certo poder de influência, que é dentro do cliente, dentro do consumidor. É importante, então, que a gente entenda como gerir esses processos, bem como entender o seu comportamento de compra, tá, moçada? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. E por que nós vamos estudar isso? Nós vamos estudar isso, pessoal, porque é natural, né? É bem observatório isso, que o perfil do consumidor ele tem mudado muito ao longo dos tempos, principalmente devido à facilidade que ele tem de acesso à informação. A informação hoje ela é de fácil acesso. Além de ser de fácil acesso, ela promove fatores de decisão dentro do consumidor. Né? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande por conta das redes sociais, né, para buscar informação não talvez só do nosso círculo de convívio, mas isso de forma generalizada e globalizada. Então, são condições aqui de extrema importância, né? Quem será que nunca, quando foi fazer uma compra, consultou ali o Reclame Aqui, né? Ou foi verificar ali as condições, talvez, num site, no Google mesmo, ali a gente identificar qual que é o nível de satisfação. Isso é uma mudança do comportamento dos consumidores. E aí a gente entende que por conta dessa facilidade de acesso à informação, cada indivíduo, cada cliente, ele passa a ser um avaliador e propagador potencial de experiências. A gente recorda, né, nosso estudo de experiências, onde a experiência ela precisa, no mínimo, ser atendida. Né? No caso dela ser superada, a gente tem o encantamento do cliente, e no caso, né, e a gente agrega valor a isso, e no caso a gente ter as expectativas não atendidas, a gente tem uma destruição de valor. Então, o objetivo da empresa, obviamente, é encantar o cliente, né? É, no mínimo, atender aquilo que ele precisa, mas fidelizá-lo e torná-lo aí um propagador, né, da experiência de compra em relação aos nossos produtos, em relação à nossa marca. Bom, a gente entender um pouco a parte de gestão e comportamento do consumidor, eu vou apresentar para vocês aqui resultados possíveis que ocorrem em relação à compra, quando a gente tem um mercado mais povoado de marcas, quando a gente tem um mercado menos povoado, quando eu tenho uma compra de alto envolvimento e a compra de baixo envolvimento. Vamos entender isso aqui. A compra de alto envolvimento é aquela que envolve um produto ou um serviço caro, de compra infrequente, ok? E que isso gera um alto risco para a pessoa. Um risco, ele pode ter diversos riscos. Nós vamos ver no slide seguinte quais são os riscos que a compra de alto envolvimento ela aplica aí a gestão de comportamento do consumidor. Basicamente, nós vamos nos frisar um pouquinho aqui em alto envolvimento, porque é uma área onde a gente tem menos chance de errar, tá? E aí a gente vai entender um pouco isso aí mais para frente. A compra, então, de baixo envolvimento é aquela compra mais rotineira, aquela compra aí que oferece menos risco para o consumidor. Esse risco a gente está falando em riscos diversos, tá? Não só em riscos monetários. A gente vai entender também um modelo de gestão onde a gente tem diferença significativa entre as marcas. Então, um mercado mais povoado aqui, né, de consumidor, de fornecedores. E nós temos aqui um mercado de pouca diferença entre as marcas, onde a gente tem aqui um mercado onde a gente tem pouco poder de escolha. Quais são os resultados que isso pode ocorrer? Quando eu tenho lá um
produto ou um consumo de alto envolvimento que gere diferenças significativas entre as marcas, nós vamos ter o que nós chamamos aí de compra complexa. Nós vamos entender isso mais lá na frente. Quando eu tenho uma relação de alto envolvimento com pouca diferença entre as marcas, nós temos um resultado de compra com dissonância reduzida. Nós vamos entender lá na frente o que significa isso. Quando eu tenho envolvimento baixo com uma diferença significativa entre as marcas, a gente tem um modelo de comportamento de compra aonde se busca variedade. E no caso, quando a gente encontra uma relação de baixo envolvimento com pouca diferença entre as marcas, a gente tem aí o que a gente chama de compra habitual ou compra rotineira, tá? Então nós vamos entender isso aqui ao longo dos nossos estudos. Então nós vamos recordar e voltar daqui a pouco bastante aqui na memorização dessa matrizinha, tá? Essa matriz aqui ela vai esclarecer muita coisa para a gente. Então vamos lá. Vamos entender aqui quais são os riscos que envolve a gestão de compra quando a gente tem uma relação de alto envolvimento. Então quando a gente tem riscos, né? Primeiro risco que a gente vai alcançar ou perceber quando existe uma relação de compra com alto envolvimento é o que a gente chama de risco de desempenho. O que esse risco pode causar para o consumidor? É aquela sensação do produto não funcionar adequadamente. Então você compra um produto caro, você compra um produto que não é comum, não é rotina, e isso pode ser perceber um risco por parte do consumidor. E esse risco nós, gestores de marketing, precisamos aí minimizá-lo, tá? Condições aí para transformar isso numa condição menos perceptível para o cliente. Então, risco de desempenho. O cara comprou alguma coisa e ele tem o receio do produto não funcionar adequadamente. A gente tem algumas seguranças, né, dentro desse modelo aqui de compra com alto envolvimento quando envolve produtos de marca bem posicionada. Então, quando eu tenho um produto já conhecido, uma marca que tem um posicionamento efetivo no mercado e na mente dos consumidores, esse risco é minimizado. Né? Porém, quando eu tenho um produto de ainda baixo impacto, né, de decisão em relação à sua marca, esse risco pode se perceber mais evidente. Outro risco que a gente pode destacar com vocês hoje é o que a gente chama de risco financeiro. Tá? Onde se percebe esse risco de compra em alto envolvimento baseado no risco financeiro? É o risco que nós, ou você, ou os consumidores têm de pagar caro por um produto, né? E esse produto ele ser percebido num curto espaço de tempo como um produto inferior. Então, eu tenho a compra de um produto de alto valor agregado, né, também que não é habitual, não é rotineiro. Estabeleço aí uma relação que eu posso, né, adentrar em um modelo de status, um modelo social, mas em um espaço de tempo esse produto ele é reconhecido no mercado como produto inferior. Então a gente pode dar um exemplo aí dos compradores de maréia, né? O pessoal que comprou um carro da Fiat interessante, um carro que tinha uma potência legal, mas que em um curto espaço de tempo percebeu-se que o carro pegava fogo. Né? E aí isso gerava problema aí, né, de um risco financeiro. As pessoas deixavam, né, de comprar o produto em função do risco que poderia gerar. Também de desempenho, né, que ele entra esse exemplo entraria, mas ele tem um risco financeiro muito grande de você perder o seu produto e de você aí ter uma dificuldade até de revenda num possível troca. Outro risco que se envolve aqui na compra de alto envolvimento é o risco físico. O risco físico ele envolve muito a questão de medicamentos, suplementos, coisas que estão relacionadas ao aspecto alimentar. Tá? Então é o risco que isso pode causar algum ferimento ou dano à sua saúde. Imagina um medicamento, né? E aí alguém te disse que esse medicamento ele tinha um resultado interessante e aí você não teve uma indicação médica, e isso existe um risco físico, né? De você comprar um produto talvez caro. Eu vejo o pessoal aí, remédio para emagrecer, por exemplo, pagando uma nota no produto caro, com alto envolvimento, né? Mas isso pode gerar um problema, um risco físico aí para o consumidor.
Outro risco que a gente pode destacar também é o risco psicológico, tá? É o produto não ser compatível com a autoimagem do comprador. É aquela ideia de você comprar um produto caro, você comprar esse produto também de não frequência habitual de compra, né? Talvez comprar um produto achando que está comprando um produto de marca, um produto bom, e compra um produto falsificado. Né? Então ocorre isso muitas vezes. Você chega numa loja, compra um determinado produto e espera que você está comprando o produto original. E aí quando você percebe lá, aquele jacarezinho da Lacoste não era tanto um jacaré, né? Ele estava mais parecendo uma lagartixa. Então você tem aí um risco psicológico aqui, um dano, né, em relação ao processo de compra, porque o consumidor enxerga que aquilo não é compatível com a autoimagem que ele esperava, né, receber por conta desse produto. Outro risco que nós podemos destacar aqui é o risco social, é o risco da compra não ser aprovada pela sociedade. Tá? Então a gente tem aqui alguns rankings muito perigosos, às vezes, que classificam alguns produtos para determinados nichos de mercado, e aí quando alguma pessoa adquire esse produto, isso pode parecer para a sociedade que ele está com um produto errado em relação à sua condição, né, de comprador, e aí ele pode ser humilhado, né, ou pode ser aí zombado pela sociedade pelo produto que ele compra. Né? Então imagina, o cara compra um produto caro que tinha talvez um apelo, né, muito voltado ao público feminino. O pessoal fala muito isso das SUVs hoje em dia, né? Então a SUV é muito uma pegada mais para o público feminino, mas não impede um homem de comprá-la. Mas isso não dá um ar de masculinidade, né? É uma questão, uma besteira. Mas isso gera algumas antipatias no mercado e a pessoa pode se sentir aqui, né, talvez insatisfeita por conta desse risco social do produto que ela compra e que atende a ela, que é bom para ele, mas a sociedade não aprova. E por último, nós temos aqui a relação do risco de perda de tempo. Aqui a gente tem uma relação quando você precisa, por exemplo, de assistência técnica e a empresa não oferece isso de forma pontual, não está prontamente disponível. E aí o seu produto fica inativo aí por um longo período de tempo e você não pode usá-lo. Né? Isso gera aqui um risco, né, para a relação de compra, né, que a gente chama de perda de tempo. Então o indivíduo ele não pode usar o produto porque a empresa não oferece uma assistência técnica, né, pronta, pontual aqui para atender a sua demanda, para atender a sua necessidade aqui, né, de uso do produto. Isso aqui é um risco também que nós gestores precisamos nos atentar quando formos trabalhar aqui com produtos de compra de alto envolvimento. Ok? Beleza. Vamos avançar aqui, entendendo aqui cada quadrante agora daquela matriz que a gente viu aqui no slide anterior. Nós vamos tratar primeiro aqui quando a gente fala do risco de comportamento de compra complexa. Tá? Esse risco de comportamento do risco, né? Não tem nada de risco, mais risco que a gente já falou. Vamos tratar aqui do modelo, né, de comportamento de compra complexa. Esse aqui é um modelo onde o consumidor, na maioria das vezes, ele não conhece muito sobre a categoria do produto. E aí isso vai obrigar ele a estudar, a aprofundar o seu conhecimento em relação a esse produto. O exemplo que eu trouxe para vocês aqui é um consumidor às vezes vai comprar um produto de informática, no caso aqui um computador, e ele não tem ideia de nada sobre configuração, sobre rendimento, velocidade desse computador, e aí ele precisa ir atrás de informação para poder tomar sua decisão de compra. E aí ele vai levantar ali diversos aspectos aqui em relação à marca, em relação ao desempenho, em relação, né, às configurações aqui dessa máquina. Essa mesma coisa pode ocorrer quando a gente vai comprar, por exemplo, um imóvel, né? A gente vai construir uma casa. A gente não tem domínio sobre as questões arquitetônicas, de engenharia, e a gente começa aí a buscar informações e ser um palpiteiro aí em relação à atividade. E aí a gente vai levantar diversas informações e passar a ser quase que um perito em curto prazo aqui para poder ter uma situação de segurança para realizar esse comportamento de compra que a gente chama de complexa, ok? Outro modelo que a gente tem, né, lá naquele nosso quadrante, é o risco de compra de alto envolvimento. Nessa relação aqui, moçada, o comprador ele vai avaliar
várias empresas, ele vai avaliar vários pontos de venda, vai verificar a disponibilidade, o estoque de produtos e ele vai decidir de forma muito rápida, tá? Ele não vai ficar tanto tempo para tomar decisão. Por quê? Porque a diferença entre as marcas não são tão pronunciadas, não são tão significantes, né? Então ele escolhe basicamente ali o ponto de venda que ele quer fazer a relação de compra dele basicamente pelo preço, muitas das vezes, ou pela facilidade de acesso que ele tem ao ponto de venda e pá, toma a decisão de compra. O exemplo que a gente pode dar lá, né? Imagina uma condição que depois da compra, né, o consumidor ele pode enfrentar um processo aqui de dissonância em relação à percepção de certas características do produto, né? E ele pode ouvir comentários talvez favoráveis, né, em relação ao concorrente, e aí você ter talvez uma falsa percepção que tenha feito um bom negócio. Talvez o concorrente B teria melhores condições para você, talvez em relação a prazo, a entrega, né? A qualidade do produto é a mesma, não vamos discutir a relação da qualidade, né? Mas relações que estão aí fora do aspecto tangível do produto, tá? A gente tem um outro modelo aqui, que é o modelo de comportamento de compra habitual, né? Que está dentro daquele quadrante também que a gente avaliou lá naquela matriz, onde os consumidores, eles definitivamente não procuram informações muito aprofundadas sobre as marcas. Eles não avaliam suas características para tomar a decisão de que marca comprar. Isso não é relevante. Muitas das vezes, esses produtos já estão bem posicionados na mente dele. Alguns deles chegam a ser sinônimo do próprio produto. Então, isso pode também ter uma condição de posicionamento na mente do consumidor por conta da familiaridade que esse indivíduo tem com a marca, né? E muito mais em vez da convicção que ele tem em relação à marca. Então a gente tem lá, muitas das pessoas não compram palha de aço, eles compram Bombril, né? As pessoas não compram hastes flexíveis, eles compram cotonete, né? E aí a gente tem outros exemplos aí que relacionam ao modelo de compra habitual. Outro modelo que nós temos aqui, destacar para vocês, é o modelo de compra, né, que busca a variedade. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos uma relação onde o consumidor ele possui já algumas crenças e ele escolhe as marcas aí sem nenhuma expressão, sem muita avaliação, e que ele vai aí durante o período do consumo. Na maioria das vezes, esse modelo aqui trabalha com um produto muito barato, de baixo valor agregado, e o risco de compra é praticamente mínimo, que caso ele compre isso e o produto não atenda às suas expectativas, ele pouco se importa, né, com o resultado final que isso deu. Então a gente não vai se descabelar ou perder aqui noites de sono porque eu comprei uma caneta Bic, né? Ó, eu não ganho nada da Bic para fazer propaganda, mas essa caneta ela não funcionou, né? Então simplesmente eu descarto aquilo e faço uma nova compra, né? Ou eu vou lá no ponto de venda e peço para trocar, né? E o ponto de venda muitas vezes também não se importa com isso, porque é um produto de muito baixo valor agregado, né? Então a gente busca aqui realmente um comportamento de compra baseado na variedade, ok, pessoal? Então a gente tem aqueles 4 resultados possíveis aqui em relação às compras de alto ou baixo envolvimento, em relação à quantidade grande de marcas ou em relação à quantidade pequena de marcas no mercado. Continuando aqui o exemplo baseado na compra que busca variedade, né? Então a gente tem aqui, né, uma condição aqui, uma relação grande aqui de produtos que podem estar dentro desse cenário. Bom, e o processo de decisão de compra? Então, para tomar decisão de realizar uma compra, o cliente, né, o consumidor, ele passa por um processo de construção, tá? Claro, né, que a gente não vai ter, muitas das condições não passam por todas as etapas, tá? Dependendo do valor de envolvimento do produto em relação ao consumo. Mas é interessante que a gente entenda isso, porque enquanto gestor, nós podemos trabalhar de forma pontual ali, talvez em alguma situação, para alterar o processo de decisão de compra e facilitar muitas das vezes ali a decisão do consumidor. Nós vamos avaliar isso enquanto gestores, tá? Mas é interessante que a gente avalie também as condições nós enquanto consumidores para a gente entender na pele de quem está comprando a condição de tornar isso mais
fácil, né, mais simples, de mais acesso. E esse consumidor, ele vai passar ali por uma avaliação rotineira, né, constante, metódica, para conhecer aqui prováveis ou potenciais problemas e falhas antes de efetivar a contratação, né, do serviço ou ainda a compra do produto. Então, a gente não, principalmente com produtos de alto valor envolvido, né, a gente vai passar por várias etapas para conhecer ali pessoas que já compraram, entender ali funcionamento, né, do produto, entender ali se o produto quebra, se a gente tem assistência técnica, como é que funciona o pós-venda. Então, dependendo do produto, essas etapas aqui são importantes para a gente tomar a decisão antes de realizar, né, antes de efetivar a compra. Então o processo está aqui, pessoal. O primeiro, né, a gente vai trabalhar com 2 modelos de processo de decisão de compra, e esse aqui é o primeiro processo. A gente vai estudar isso aqui de forma mais aprofundada, todas essas etapas, mas hoje ela é mais expositiva para vocês. Então, olha só, o processo de decisão de compra ele pode passar primeiro o reconhecimento e a necessidade do indivíduo em ter o produto, né? Então, eu tenho necessidades, eu tenho aí vontades, eu tenho condições aí para comprar alguma coisa, né? A gente já falou sobre a relação do ciclo do marketing, né? A gente tem lá a necessidade, que vai gerar o desejo gerando a demanda vai gerar o consumo, né? E a gente vai ter ali o ciclo do marketing completo. Então, primeiro é reconhecer a necessidade. Depois, a próxima etapa, o consumidor, depois que ele identifica a sua necessidade, ele vai buscar informações. Ele vai atrás aqui do seu grupo de confiança, né, a sua família, seus amigos. Ele vai buscar, muitas das vezes, informação na própria internet, nas redes sociais, que isso é uma realidade hoje no processo de compra. Ele vai tentar levantar o máximo de informações possíveis para tomar a decisão de compra correta. E aí, buscou informações, ele chega lá e ele já efetiva a compra? Não, ele vai passar a avaliar alternativas. Ele vai verificar as diferentes marcas que tem no mercado, ele vai verificar as condições que essa empresa oferece, o posicionamento que ela tem, a facilidade de compra, né? Ele vai avaliar prazo de pagamento, ele vai avaliar a qualidade do produto, ele vai avaliar N fatores que a gente vai estudar aqui mais para frente. E aí, passa aí, ele compra o produto? Também não. A próxima etapa dele é avaliar, então, essas alternativas, né? Ele avalia as alternativas ali, né? Que a gente já tratou sobre isso. Depois, ele vai passar aí para a decisão de compra. Ele vai avaliar todas as alternativas que ele levantou, né? A partir da busca de informações que ele fez, e ele vai, decidir qual o produto que eu quero comprar. E aí ele realiza ali a transação comercial. Encerrou-se por aqui o processo de compra? Não. O processo de compra, ele muitas das vezes ele precisa se estender mais, atendendo aí um processo de comportamento de pós-venda. Tá? A empresa muitas das vezes é responsável, né, por diminuir às vezes essa dissonância do consumidor em relação a um potencial arrependimento pós-compra que ele possa ter, né, diminuindo aqui esse sentimento. Ela pode oferecer a questão da assistência técnica, a empresa ainda pode oferecer para ele condições de recompra de produto, ela pode oferecer aí diversos fatores que a gente vai estudar ao longo aqui dos nossos encontros e entender como é que funciona todo o processo de decisão de compra. Então esse aqui é o primeiro processo de decisão de compra, onde a gente avalia de forma bem complexa, tá? Os passos que o consumidor ele toma aqui para poder tomar a decisão. Em relação a vocês cumprem todos os papéis, né, todas as etapas para o processo de decisão de compra? Confesso para vocês que eu cumpro todos eles, tá? Eu sou um consumidor independente, tá? Até do grau de envolvimento financeiro, eu passo por todas as etapas, porque fazer um mau negócio me dói muito, sabe? Me fere muito. Outro processo de decisão de compra que eu quero tratar com vocês é esse segundo aqui, onde a gente tem um processo de decisão de compra mais simples, tá? É um processo de decisão de compra menos complexo, onde a gente tem menos envolvimento de valores financeiros e de riscos para a compra do produto. Então o indivíduo lá identifica a sua necessidade e ele pouco importa levantar informações,
pouco importa para ele avaliar alternativas e ele já passa diretamente ali para a decisão de compra, né? Então a gente tem que nós temos isso aqui, principalmente com produtos onde tem um valor agregado pequeno, né? A gente chega lá, identifica, eu tô com sede. Tem água lá, eu compro a água, né? A decisão de compra e ponto. Eu não vou ficar buscando informação qual o pH dessa água, quanto que ela tem de cálcio, quanto que ela tem, enfim. Eu não vou levantar essas informações, eu não vou ficar lá escolhendo lá entre as marcas qual que é a que me atende e me deixa mais satisfeito. Eu já parto para a decisão de compra, né? E muitas das vezes eu nem chego a avaliar as condições aqui de alternativas. E aí isso pode passar para um processo de pós-venda, onde às vezes eu vejo um comercial da empresa, né? Eu vejo algumas informações técnicas depois que eu consumi e me sinto seguro, né, de ter consumido e tomado a decisão correta sobre esse tipo de produto. Ok, pessoal? Então, a gente vai estudar isso aqui de forma mais aprofundada aqui ao longo dos nossos encontros. Tudo bem? A gente falou lá, né, que isso aqui se dá basicamente em compras de rotina, né, em compras rotineiras com pouco valor, né, financeiro e risco envolvido. Ok? É isso aí, pessoal. A nossa aula de hoje tratava desses assuntos. Eu agradeço a companhia de vocês. Lembrando da nossa atividade para fixação do conteúdo lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? Muito obrigado a vocês e até a próxima!